Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué, no 5º capítulo, do 1º versículo ao 9º, está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes, Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã. E que a sua bênção seja vista, seja experimentada, seja sentida, em primeiro lugar, por meio da fidelidade da exposição da Sagrada Escritura. Não me permita ser infiel ao texto e ao sentido do texto. Em segundo lugar, que a sua fidelidade, a sua graça seja percebida no nosso meio, por meio da ação do seu Espírito. Haja no nosso coração, aplique a sua palavra na nossa alma. E por fim, que esta graça seja experimentada por meio da transformação
advinda do texto sagrado. Nós suplicamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que a sua bênção esteja repousada nesse lugar e que a sua palavra triunfe sobre nós, sobre as nossas misérias e até mesmo sobre as nossas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler marca uma mudança em todo o livro de Josué. Nos 4 primeiros capítulos que já foram pregados nesse lugar, o povo de Deus está em direção à terra prometida. O povo de Deus está caminhando à margem oriental do Jordão, isto é, o povo ainda não havia atravessado o Jordão. Vale dizer que o Rio Jordão era uma barreira natural, intransponível. O povo saindo do deserto, acampando nas margens do Jordão, ali permanece até que o Senhor ordene a travessia. E esse ordenamento, essa ordem do Senhor, nós vimos no capítulo de número 4 e nós vimos no último sermão da semana passada. A partir de agora o povo já está na terra prometida. A partir de agora o povo já avançou, já atravessou essa barreira natural, o povo já conquistou o seu território. Quando nós olhamos para o capítulo 5, fica em nós uma expectativa, algo mais ou menos assim: agora então é a hora da vitória, agora então é a hora do sucesso, agora então é a hora em que todos os inimigos de Deus na margem ocidental do Jordão serão destruídos. Mas para nossa surpresa, esse novo bloco em Josué começa com uma interrupção, começa com um hiato, começa com uma pausa. E é exatamente essa pausa o tema do meu sermão nesta manhã. Consagração, para você ter uma palavra na sua mente. Consagração, sem a qual ninguém verá o Senhor. Consagração, sem ela, nenhum de nós verá o Senhor. E eu estou fazendo uma paráfrase com um texto em Hebreus que diz: sem santidade ninguém vai ver a Deus. Santidade e consagração são palavras como irmãs siamesas, impossíveis de ser separadas sem o prejuízo uma da outra. Consagração é tornar sagrado. Consagração é tirar do uso comum para o uso especial. Consagração é se separar da vida cotidiana e ordinária para uma vida extraordinária e especial. Ao invés de avançar na conquista da terra prometida e destruir os inimigos de Deus, Deus propõe a consagração do seu povo. E olha a ocasião em que Deus irá propor essa consagração. Olha comigo o primeiro versículo do capítulo de número 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam do lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que estes passassem, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Para a gente entender, os amorreus eram um povo que moravam do lado oriental e do lado ocidental do Rio Jordão. Os habitantes do Oriente já haviam sido destruídos, mas ainda haviam amorreus, o povo da montanha, do lado ocidental. E esses reis ouviram
que Deus havia transposto o Rio Jordão para que Israel passasse a seco. Eles haviam ouvido que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que esses houvessem ou tivessem passado. A fama dessa história correu para os quatro cantos, e se você tem ainda a mensagem do domingo anterior na sua mente, você deve se lembrar que no domingo passado nós falamos que a consagração, ou melhor, que os memoriais, eles serviriam de forma evangelística. As 12 pedras que Deus mandou recolher do leito do Jordão serviria para amedrontar as outras nações, para que as outras nações, olhando para aquelas pedras, dissessem: uau, o Deus de Israel os fez passar em terra seca. E é exatamente este o efeito. Os reis dos amorreus ficaram como se estivessem desmaiados. Assim que eles ouviram que Israel passou em terra seca, desmaiou-se-lhes o coração. E não só o rei dos amorreus, a história correu. Os cananeus, que eram o povo das planícies, se nós podemos dizer assim, se os amorreus eram o povo das montanhas, os cananeus da planície, os cananeus eram aqueles que moravam ao pé do mar, eram aqueles que moravam nas terras litorâneas, estes também desmaiaram em seu próprio coração. E depois, vale dizer a vocês que, depois desse momento aqui, quando você chegar na sua casa, dá uma procurada, no capítulo de número 2, você vai ver que a fama do Deus de Israel já tinha feito desmaiar o coração de muitos reis. Isso é só uma continuidade. Deus havia transposto o Rio Jordão e desmaiou o coração dos demais reis. A pergunta é: por quê? Bom, pense comigo. Israel era uma nação em marcha. Pelo menos 1 milhão de pessoas. Historiadores vão falar de 3 milhões. Fica com o número 2. Nem lá, nem cá. 2 milhões de pessoas em marcha. 2 milhões de pessoas caminhando em direção a Canaã. Os reis de Canaã, olhando aquilo, se desesperaram. Mas havia uma esperança. Qual era essa esperança? O Rio Jordão. Eles não conseguiriam passar o Rio Jordão a seco. O Rio Jordão era um obstáculo natural. Como é que eles venceriam o Jordão? E mais, eles demorariam meses, talvez anos. E como é que você entende isso? Bom, você, como um bom brasileiro, você já deve ter passado por alguma obra, alguma construção de uma ponte, um viaduto que demorou anos para ficar pronto. A mesma coisa é aqui. Não é simples você fazer uma ponte sobre um rio. Não é simples você fazer uma ponte que suporte toda uma multidão. Não é simples você construir de uma hora para outra numa região desértica. Os reis de Canaã, os reis dos amorreus, estavam um tanto seguros, porque se Israel demorasse 1 ano, nós iríamos fortificar as nossas fortalezas. Eles poderiam produzir armas, eles poderiam contratar mercenários, eles poderiam fortificar os seus muros. Só que de repente, o Rio Jordão se abriu. De repente, o Rio Jordão fez uma fenda de quilômetros. De repente, as águas se represaram acima de Jericó. De repente, a terra seca abriu-se a ponto de passar milhares de pessoas. De uma hora para outra, os reis do outro lado colocaram as mãos na cabeça e disseram: estamos perdidos. Não haverá como construirmos muros, recuperarmos armamentos, recrutarmos soldados, contratarmos mercenários, não conseguiremos resistir. Agora, o ponto interessante dessa história é que a sabedoria humana, ela é humilhada de forma radical. Por que ela é humilhada? Bom, você olha para o texto. O povo de Israel saltou de uma margem a outra do Jordão num piscar de olhos.
Os inimigos de Israel estão com medo. É a hora do ataque. A sabedoria humana vai dizer: avance, soldados. O inimigo foi derrotado. O inimigo está com o coração desmaiado. O inimigo não terá como revidar um ataque surpresa, um ataque furtivo, um ataque violento será suficiente para destruir Jericó. Jericó não resistirá nem um minuto sequer. Esse é o pensamento humano, é o pensamento que eu e você teríamos. Nós olharíamos para a situação dos nossos inimigos com medo e diríamos: povo de Israel, soldados do Senhor, afiem as vossas espadas, pois chegou a hora da conquista da terra prometida, chegou a hora da matança. Mas a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria do mundo. A loucura de Deus, diz Paulo, é mais sábia que a sabedoria humana. Sucedeu que, ouvindo que os reis estavam com medo, ouvindo que os reis estavam derrotados, versículo de número 2, Deus propõe uma longa circuncisão. Deus os manda esperar. Deus os manda parar. Deus não diz a eles: acelerem, avancem, chegou a hora da vitória, chegou a hora de derramarmos o sangue dos incircuncisos. Deus não faz isso. Deus, ao invés de propor um atropelo, Deus, ao invés de propor uma vitória limpa, rápida, uma vitória incontestável, ele dá um mandamento a Josué. Olha o versículo de número 2. Naquele tempo, e é interessante como o autor bíblico diz, naquele tempo, que era o tempo da vitória, que era o tempo da conquista, que era o tempo que o povo de Deus avançou para o lado do Rio Jordão, disse o Senhor: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Josué, a ideia era, e aqui até uma brincadeira, um trocadilho, né? Faz faca, Josué. Josué talvez tenha dito: uau, chegou a hora. E Deus diz: mas passa a faca nos filhos de Israel. Como assim? Senhor, é a hora de nós avançarmos para Jericó. Não é a hora de passar a faca nos filhos de Israel. Não é a hora de circuncidar os filhos de Israel. Não é a hora de sangrarmos o nosso povo. E aqui, irmãos, algumas coisas precisam ser ditas, ou pelo menos lembradas a cada um de nós. Nós estamos aqui há pelo menos 1000 anos, é mais, mas vamos trazer um número redondo, pelo menos 1000 anos antes de Cristo. A anestesia, ela é uma invenção do mundo moderno. Esse ato de circuncidar o povo seria feito a sangue frio. A cicatrização levaria dias. O Antigo Testamento nos conta que numa estratagema que Deus não abençoou, os filhos de Jacó fazem com que os inimigos todos sejam circuncidados, para que uma das filhas de Jacó seja entregue em casamento. Diz a Bíblia que o terceiro dia após a circuncisão, o corte do prepúcio, a dor era infernal. Pelo menos uma semana, os homens de guerra seriam tirados da batalha. Pelo menos uma semana, nenhum homem teria condições de erguer a espada. E por que eu estou dizendo isso? Porque no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, vai nos dizer que os filhos de Jacó entraram naquela tribo inimiga e mataram todos os homens, pois os homens não eram capazes de se defender. A circuncisão era um ato doloroso, a circuncisão era um ato que requeria dor e sacrifício. A circuncisão tiraria da operação os soldados.
Mas por que Deus manda circuncidar? Por que Deus para? Por que Deus tira o seu batalhão? Ao invés de colocar o seu batalhão em marcha, Deus para o seu exército. Toda a sua infantaria, toda a sua cavalaria, toda a sua força é parada. Por quê? A pergunta que nós fazemos para o texto é: Deus não tem lógica. Para explicar isso, nós precisamos recorrer sobre o que era a circuncisão. A circuncisão era o sinal externo. Haviam sinais internos, mas a circuncisão era o sinal externo da aliança que Deus tinha com o seu povo. Lá em Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 10 a 12 diz: esta é a minha aliança que você manterá entre mim e você e os seus filhos. Todo homem será circuncidado. Você cortará a carne do prepúcio, e este corte será o sinal da aliança que eu tenho com você, com os seus filhos, com os filhos dos seus filhos e com todo o seu povo. Todo homem de 8 dias será circuncidado por todas as gerações. O que Deus está querendo nos ensinar aqui? Mesmo diante de um momento aparentemente propício, Deus orienta Josué para que ele gaste tempo circuncidando o povo e depois celebrando a Páscoa, ao invés do início da guerra. Em outras palavras, o que Deus quer ensinar para nós é que o cuidado espiritual é sempre mais importante do que as circunstâncias terrenas. Presta atenção no texto. As circunstâncias terrenas são as melhores possíveis. Os reis estão com medo, não há fortificação, eles foram pegos desprevenidos. O momento material, o momento terrenal, o momento real é o melhor possível. Contudo, o momento espiritual não é o melhor. O momento espiritual não era o melhor. Então Deus freia os intentos humanos. Deus interrompe a invasão e propõe a circuncisão. A circuncisão não era somente um sinal externo. A circuncisão apontava para uma realidade espiritual. A circuncisão apontava para o fato de que este povo era do Deus verdadeiro. Deus considerou esse povo dele. Deus escolheu um povo. Então note, o sinal externo não era um sinal por um sinal. Um sinal externo mostrava a adoção. Você se lembra como é que Abraão foi escolhido? Ele chamava Abrão ainda. Quem ele era? Ele era um pagão de Ur dos Caldeus. Um homem que adorava falsos deuses. O Senhor o escolhe. E o Senhor escolhe Abrão, não porque Abrão é o melhor homem. Você sabe, Abrão cometeu tanto erro. Abrão entrega sua esposa para Faraó. Abrão não faz só isso. Abrão dorme com uma escrava. Abrão manda matar o filho mestiço. A circuncisão não era feita como um ato de bondade do circuncidado, mas era um sinal da graça de Deus que escolhe miseráveis pecadores, dos quais Israel fazia parte. A circuncisão é a obra da graça, marcando o coração de um povo que não era povo, mas que passou a ser povo. A circuncisão era a escolha pessoal. O circuncidado sabia que ele havia sido escolhido pessoalmente por Deus, apesar da sua rebelião, apesar do seu paganismo. E se você ampliar, ela não era só um pacto pessoal, ela era um pacto familiar. A marca do povo de Deus é que o povo de Deus derramou sangue, ele próprio, para adorar o Senhor Deus, como sinal da gratidão a Deus tê-los escolhido. Para a gente só fazer um contraponto, tá?
A circuncisão era o sacrifício de um macho que derramava o próprio sangue para dizer que ele pertencia ao Senhor. No Novo Testamento você vai ver um macho sendo sacrificado numa cruz para dizer que um povo pertence ao Senhor. Era a mesma marca, era a mesma coisa. Um macho que se entrega em favor de um povo. Agora tem um outro ponto aqui. A circuncisão era um princípio de obediência. A circuncisão mostrava que Deus era poderoso e que Deus requeria obediência do seu povo, mesmo que essa obediência não fosse totalmente lógica. Deus, deixa eu fazer um corte na mão, deixa eu fazer uma tatuagem. Eu estava assistindo com Luana esses dias a dança da haka, que é uma dança típica do povo neozelandês, e há uma tatuagem que os homens fazem no queixo e no rosto, como sinal de que eles pertencem àquela cultura. Talvez aqui alguém pudesse dizer: Deus, faz uma tatuagem na gente, faz um corte na mão. Por que o corte do prepúcio, Deus? Um local tão sensível, um local invisível. As marcas de pertencimento em toda a antiguidade eram sempre marcas visíveis. Deus não requer que você entenda. Aliás, Ele nunca vai te explicar todas as coisas. Deus requer de nós obediência. E a obediência, neste caso, ela é expressa em santidade. A circuncisão é uma expressão do coração que diz: sim, Senhor, mesmo não entendendo todas as coisas, mas se consagra, se torna sagrado para o serviço do seu Deus e a obediência do seu Senhor. Por que eu estou dizendo que a obediência às vezes não requer lógica? É simples. Quando a Bíblia te manda amar o seu inimigo, qual é a lógica disso? Você vai olhar uma lógica dessa e vai dizer: não, meu inimigo deve ser odiado. Quanto mais eu odiar meu inimigo, mais forte eu fico. Eu não posso amá-lo, porque se eu passar a amá-lo, eu vou enfraquecer. Essa é a lógica do mundo. A lógica do mundo diz que você deve perdoar 70 vezes 7. E é tão engraçado que a Escritura vai dizer: se teu irmão vier a ti e dizer: estou arrependido, perdoa. A Bíblia não diz: se teu irmão vier a ti e se mostrar arrependido, perdoa. Não tem evidência nenhuma. Basta ele dizer: estou arrependido. E muitas vezes alguns vão vir até nós com um sorriso sarcástico no rosto, com uma cara de deboche, com uma cara de altivez, e vai olhar bem nos seus olhos e vai dizer: me perdoa. A vontade é matá-lo, a não ser que só eu tenha essas vontades. Eu acho que se você for um pouquinho parecido comigo, quando você enxerga a hipocrisia, a vontade é extirpá-la. Não tem lógica perdoar aquele que não se arrependeu. Mas o que a Bíblia manda fazer? Perdoa 70 vezes 7. O que a Bíblia manda fazer com o inimigo? Ore por ele e peça para que Deus o abençoe. O que a Bíblia manda fazer com aquele que te bate na face? Dá o outro lado. Entenda, irmãos, entendam. Deus requer obediência e muitas vezes essa obediência quebra com a nossa lógica e com a nossa coerência. Então estamos aqui diante de um cenário de quebra de lógica. Os inimigos estão vencidos, o povo de Deus está armado, venceu o Jordão, agora entremos. Deus diz: não, é momento de consagração. É momento de ferir a própria carne, é momento de obediência, é momento de sangramento, é momento de retroceder, é momento de choro, de lamento, é momento de gemidos. O momento é de obediência, o momento é de santidade. E por que Deus requer esse momento de santidade? Versículo de número 4 até o versículo de número 7 explica isso. Foi por essa razão que Josué o circuncidou. A Bíblia é maravilhosa. Quando a gente lê a Bíblia atentamente, a gente percebe que a resposta da pergunta feita nos versículos anteriores está logo depois. Qual é a resposta? Foi essa razão. Então me explica a razão. A gente pergunta para o texto. Qual é a razão?
Todo o povo que tinha saído do Egito, isto é, os homens de guerra, tinham morrido no deserto. Morreram pelo caminho. E esse povo que saíra lá do Egito, versículo 5, eles tinham sido circuncidados. Ora, então o que Deus está dizendo aqui? Todo o povo, antes da Páscoa, 40 anos antes, todos os homens aptos para a guerra tinham sido circuncidados, tinham passado pelo ato da consagração. E no deserto, ninguém no deserto havia sido circuncidado. Nem a um deles que nascera no deserto pelo caminho, depois que haviam saído do Egito, haviam circuncidado. E aí a gente pergunta, peraí Deus, peraí, deixa eu entender. Eles saíram do Egito circuncidados, mas no deserto o Senhor não circuncidou ninguém. Por quê? O que aconteceu? Por que o Senhor interrompeu o ato de consagração? Versículo de número 6 nos responde, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Os 40 anos de deserto foi disciplina de Deus. Os 40 anos do deserto, e você conhece essa história. A arqueologia vai nos dizer que o trajeto feito em 40 anos levava 40 dias. Por que eles ficaram 40 anos? Porque no deserto Israel não obedeceu o Senhor. Então no deserto foi um grande ato de disciplina. E esse ato de disciplina recaiu sobre aquela geração dos homens aptos para a guerra. Você conhece a história bíblica? Quem foram os dois únicos homens adultos que saíram do Egito e que herdaram a terra prometida? Josué e Calebe. E por que Josué e Calebe herdaram a terra prometida? Porque eles não temeram. Porque eles obedeceram a Deus. Você se lembra da história? Os espias foram ver a terra prometida e voltaram dizendo, a terra é maravilhosa, mas tem um problema, tem gigantes. A gente não consegue com eles. Nós não damos conta deles. O povo de Israel tinha esquecido que Deus havia destruído o Egito. E quem era o Egito? Comparado com Jericó. Jericó era uma cidadela. O Egito era a maior potência do mundo. Só que os homens de guerra não acreditaram no Senhor. E para piorar, os homens de guerra fizeram bezerro de ouro, os homens de guerra blasfemaram contra o Senhor, os homens de guerra tiveram saudade do Egito, os homens de guerra brigaram com Moisés, os homens de guerra desobedeceram ao Senhor. Então o que o Senhor fez? Ninguém será consagrado nesses 40 anos. Nesses 40 anos Israel será disciplinado. Porém, versículo 7. Quando chegar a hora, os filhos desses homens, esses filhos herdarão a terra que mana leite e mel. Esses filhos vão ser abençoados. A geração pecaminosa será punida. A próxima geração será abençoada. Irmãos, um fator aqui que ele é preponderante. A disciplina é um ato presente na igreja. Sempre foi. A disciplina é uma das marcas da verdadeira igreja. Igrejas bíblicas disciplinam. E disciplinam como? Num mero ato de punir o pecador? Não! Disciplina para que o pecador se arrependa e volte-se ao Senhor. E quais as disciplinas que devem ser feitas? Inúmeras. Desde afastar alguém das suas atividades, até afastar alguém da comunhão da igreja. Pode parecer meio radical, pode parecer não politicamente correto. Irmãos, com um português mais claro possível e sendo respeitoso pelo lugar que eu estou, eu quero que o politicamente correto se exploda quando a Escritura me manda fazer outra coisa.
As 3 marcas da verdadeira igreja ainda são disciplina, ceia e pregação. Quer saber se você congrega numa boa igreja? Procura a disciplina bíblica, procura a pregação bíblica e procura a ceia do Senhor e o batismo de forma bíblica. Essas marcas da igreja permanecem há 2000 anos. A disciplina deve ser praticada na igreja não como um ato de inquisição ou um ato inquisitório, mas como um ato de pureza. Por que Deus disciplinou aqueles homens quando eles fizeram bezerro de ouro? Note que aqueles homens fizeram bezerro de ouro e disseram o seguinte: eis aqui o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles estavam adorando o Deus verdadeiro do jeito falso. Mas por que Deus os pune? Deus os pune porque a pureza do povo deve ser mantida a qualquer custo. E aqui, uma mensagem aos pais. Pais, não temam disciplinar os seus filhos, mas antes disso, sigam uma cartilha simples. Deus não disciplinou o seu povo com raiva. Se Deus tivesse disciplinado o seu povo com raiva, todos eles seriam mortos num estalar de dedos. Segundo lugar, nós disciplinamos para restauração e não para vingança. Nós não nos vingamos dos nossos filhos daquilo que eles fizeram, nós os disciplinamos para que eles sejam restaurados. E em terceiro lugar, a disciplina serve para a pureza da família. O escritor de Provérbios diz: quem pune e disciplina seu filho, livra-o do inferno. E o mesmo escritor de Provérbios diz que Deus disciplina a todos a quanto Ele ama. E no Novo Testamento isso vai ser repetido no livro de Hebreus. Qual foi o motivo da circuncisão? Consagrar a nova geração para que eles viessem a obedecer o Senhor e serem leais ao Senhor. A nação disciplinada já tinha passado. A nação que havia pecado contra o Senhor já havia passado. O Senhor já os havia punido. E aqui é interessante, né? O povo que foi punido no deserto não encontrou a salvação? Às vezes a gente tem uma tolice de atrelar disciplina com a falta de salvação. Não. Moisés foi disciplinado e não entrou na terra prometida. Você ousaria dizer que Moisés não está no céu? Você ousaria dizer algo assim? Claro que não. A disciplina às vezes pune, mas não retira a eternidade. Paulo disse na carta aos Coríntios: entregue esse homem que estava cometendo um ato libidinoso, dormindo com a sua madrasta, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja morto e a alma seja salva. A disciplina aconteceu, Deus, num ato de amor, permitiu com que o povo avançasse na terra prometida e disciplinou aqueles que não poderiam entrar, e agora Deus os manda se circuncidar. E qual é o significado da circuncisão? O que essa circuncisão mostrava? O que essa circuncisão tinha que apontar? Versículo de número 8 e versículo de número 9. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Duas coisas aqui são muito claras. Ficaram no lugar do arraial até que sararam. Eu disse a vocês, e sem entrar em detalhes, mas eu disse a vocês que a circuncisão, o terceiro dia após a circuncisão, que era feito a seco, que era feito com uma pedra de pederneira, que era feito sem anestesia, o terceiro dia a dor era insuportável. Eles estariam prontamente sarados depois de uma semana. Deus os manda circuncidar na frente dos seus inimigos. Diante dos seus inimigos, Deus os manda serem circuncidados diante dos seus opositores. Os homens estariam indefesos, 1 milhão de homens prontos para a guerra, todos eles acamados, todos eles chorando, todos eles lamentando, todos eles sem ter lugar para dormir, todos eles com febre,
todos eles impossibilitados da guerra. O que isso significa? Que o povo de Deus tinha que aprender a depender de Deus, não tendo as circunstâncias necessárias. Olha que texto incrível que o texto nos ensina. Começa o texto, circunstâncias favoráveis da vitória. Deus diz não. Termina o texto, circunstâncias desfavoráveis da vitória. Deus diz sim. O povo acamado, nenhum inimigo de Israel, nenhuma flecha saiu de Jericó, nenhuma lança, nenhuma espada, ninguém foi morto, mesmo não tendo como se defender. O povo de Israel aprendeu que o Senhor era a sua fortaleza, que o Senhor era o seu guarda forte, que o Senhor era a sua cidadela. Me faz lembrar os últimos versículos do Salmo de número 23, e eu vou abrir aqui o Salmo de número 23, ao invés de recitar, para ler. Versículo 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Incrível. Circunstâncias favoráveis, espiritualmente desfavoráveis, circunstâncias materiais desfavoráveis, mas espiritualmente favoráveis. Irmãos, sabe por que às vezes as coisas não funcionam muito bem na nossa vida? Porque a gente confunde circunstância material favorável com circunstância espiritual favorável. Não. Às vezes as coisas estão todas preparadas, mas o nosso coração continua obstinado e pecador. Às vezes está tudo pronto para aquela promoção, às vezes está tudo pronto para aquela vitória, às vezes está tudo pronto, mas o nosso coração ainda insiste nas mesmas coisas, ainda insiste em não aprender a depender de Deus, ainda insiste em não aprender a se consagrar a Deus, ainda insiste em não aprender a obedecer ao Senhor. Alguém poderia dizer nesse momento aqui no texto: Deus, nós vamos para a vitória, circuncida depois, primeiro a gente destrói o inimigo, porque Deus, se a gente tiver circuncidado, o inimigo vai vir e vai matar todos nós. E Deus diz: não, meu caro, quem cria a sua vitória sou eu e não as circunstâncias. E eu crio vitórias a partir da consagração do seu coração. Ah, significa que se eu for santo, tudo vai dar certo? Lógico que não. O Senhor Jesus, sendo o mais santo de todos, morreu numa cruz. Calma, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que antes de buscar as situações externas favoráveis, nós temos que sempre buscar as situações internas favoráveis. Antes de buscar a purificação de Jericó, nós devemos buscar a purificação do nosso coração. E aqui vale dizer que a circuncisão de nada valia, porque o próprio profeta Jeremias disse no capítulo 4, versículo de número 4, Deus requer que o vosso coração seja circuncidado. A circuncisão era um símbolo do que Deus queria no coração, por isso que ela era oculta, por isso que ninguém poderia ver. A marca que Deus gostaria de ver era aquela que nenhum homem veria. E o homem de Deus viveria por essa marca do coração e não pela marca em Jericó. Versículo de número 9. Disse o Senhor a Josué: hoje, é incrível isso. Não foi quando o povo de Israel atravessou o Jordão, não foi. Hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Não foi quando Deus destruiu o faraó. Não foi quando Deus abriu o mar vermelho. Não foi quando Deus abriu o rio Jordão. Deus removeu a vergonha do povo quando o povo circuncidou o seu próprio coração. Quando o povo de Deus se consagrou, quando o povo de Deus derramou o seu sangue, quando o povo de Deus em obediência foi até os limites da dor, quando o povo de Deus experimentou a dor encarnada, foi aí
que Deus lançou fora a sua vergonha. E aqui o autor bíblico faz uma brincadeirinha com o nome Gilgal. Lê o último versículo, a última parte do versículo 9, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal é uma palavra semelhante em hebraico a jogar fora. Deus chamou esse lugar do lugar em que ele jogou fora a vergonha do povo de Deus. Para a gente caminhar aqui para o final, vale dizer, meus irmãos, que apesar do povo temer, e o povo nos teme, pelo fato de nós termos vencido a morte, quando as pessoas olham para nós, eles veem um povo que não teme a morte, eles veem um povo que já venceu o Jordão, eles enxergam um povo que, por meio da cruz de Cristo, passou por cima da morte, do pecado, da angústia, do sofrimento e da dor. Os povos nos temem, é bem verdade. É bem verdade que se nós avançarmos, ninguém poderá nos resistir. Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma realidade, assim como era a realidade no Antigo Testamento, essa é uma realidade no Novo Testamento. Porém, a nossa vitória, ela repousa em Deus, e ela repousa numa vida santa, que depende do Senhor, e se consagra ao Senhor. Para a obtenção dessa vida santa, às vezes é necessária a disciplina. E por fim, Deus só remove a nossa vergonha quando há o sacrifício pelo pecado. E aí a pergunta que você me faz é, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para poder ser aceito por Deus, consagrados, eu posso ver o Senhor, que é o tema do nosso sermão. Qual é o sacrifício que eu posso fazer para me tornar sagrado, para poder ter o opróbrio retirado e avançar em direção à terra prometida? Se eu fosse um pastor desses neopentecostais, um desses ladrões, eu diria para você que você deve aumentar a sua oferta. Olha como eles são desonestos, como eles são canalhas, como eles são nojentos. Se eu fosse um desses ladrões, desses mesquinhos, eu ia te falar que você tem que participar da 7 sexta-feira. Eu ia inventar um monte de coisa para você continuar aqui. Louvado seja Deus que eu não sou e que eu continue assim. E no dia que eu me tornar, eu já disse isso para você, no dia que eu me tornar, me ponham daqui para fora. Qual é o sacrifício que você precisa fazer? Nenhum. O último sinal da circuncisão era um macho sangrando em favor do povo. Lembra que eu disse isso? Lembra que eu disse que a circuncisão era um macho, era um homem, rasgando a sua carne e fazendo com que seu sangue caísse na terra. Eu disse a vocês que a circuncisão apontava para um homem derramando seu sangue diante de Deus. E por que você não precisa fazer mais sacrifício? Porque a Bíblia nos diz que há 2000 anos atrás, novamente um judeu, não com pedra de pederneira, mas agora com cravos de ferro, foi pendurado à vista de todos, e ali ele não teve parte do seu corpo cortado, ali ele teve toda a sua alma lacerada. Diz a Escritura que nas suas costas vertiam sangue. Diz a Escritura que na sua testa vertia sangue. Diz a Escritura que o seu lado foi perfurado. Diz a Escritura que o sangue de Jesus manchou aquela terra. Saindo do Sinédrio, passando pelo pretório, caminhando pela paixão, chegando até o Gólgota e de pendurado no madeiro, diz a Escritura que a gota do sangue do Senhor Jesus foi derramado naquela terra. E a Bíblia nos diz que o sacrifício que nos dá a paz estava sobre ele. A Bíblia nos diz que a vergonha do pecado foi posta nele, para que eu e você não tivéssemos mais a vergonha do Egito, nós não fôssemos mais o opróbrio do Egito, pelo contrário, nós passássemos a ser as primícias de Deus.
Você não precisa fazer sacrifício nenhum, porque o Senhor Jesus já fez o sacrifício definitivo por cada um de nós. Preciso das melhores circunstâncias? Não! Preciso do melhor coração. E como é que eu obtenho o melhor coração? Diz a Escritura que é necessário nascer de novo, que é necessário entregar o coração para Ele, que é necessário abandonar uma vida de pecado e passar a viver uma vida de obediência, mesmo que isso não seja tão lógico para nós. É necessário circuncidar a alma. E como é que passamos pela circuncisão de Cristo? Crendo que Ele veio, crendo que Ele morreu, crendo que Ele ressuscitou, crendo que Ele está à destra de Deus Pai, crendo que em breve Ele há de voltar. Aprenda que o sacrifício definitivo foi feito na cruz do Calvário. E o que Deus requer de nós é uma vida de obediência ao seu Filho. Pois se beijarmos o Filho, a ira do Pai se afasta de nós. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Avançando para o final do nosso culto. Deus, nós queremos uma vida de consagração e de obediência ao Senhor por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Não precisamos das melhores circunstâncias. Elas não dizem nada a respeito da nossa vitória. Precisamos das melhores circunstâncias espirituais. Essas sim falam muito sobre nós e sobre o Senhor. Diante da terra prometida, da Jericós, de cananeus e amorreus, nos ajude a nos circuncidarmos. Nos ajude a nos consagrarmos, nos ajude a obedecer. Obedecer àquele que tira o opróbrio de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a marca infernal das nossas costas. Nos ajude a buscar a santidade de Jesus, um sacrifício de Cristo. Pois só neste dia, somente no dia que devotarmos a nossa existência ao Senhor, somente nesse dia será retirado de nós o opróbrio, a vergonha, a amargura, o sofrimento e a dor. Nos ajude a depender do Senhor. Não nos deixe acharmos que amanhã ganharemos o mundo, porque temos as melhores condições, porque estamos fortes. Nos faça entender, assim como Israel, que no dia que estamos fracos, aí é que somos fortes. Quando somos retirados de combate, é aí que o Senhor vence por nós. É interessante, Deus, que se nós avançarmos no texto, nós veremos que Israel venceu Jericó, sem ter que fazer nada. Bastou o soar da trombeta para que os muros caíssem. Nos faça entender essas realidades espirituais por meio de um texto histórico tão bonito. E nos ajude a depender de Jesus, hoje, amanhã e sempre. Amém.